Olá, treinadores! Sejam bem-vindos ao Spotlight das especializações de estilista, o último da série de Rank S das profissões. Os estilistas poderão decidir entre especializar-se como decoradores, estudando os mais diversos monumentos e utilizando os conhecimentos com foco na criação de itens e customizações para os mesmos, ou então poderão partir para o outro lado da alfaiataria, especializando-se como renomados designers para produzirem as mais diversas formas de customização para treinadores e seus Pokémon. Além de todas as outras mutações vistas nas outras profissões, algumas árvores também sofreram diversas mutações, tornando-se escassas pelo ambiente. Para acabar com essas árvores mutantes, quem melhor do que os madeira-estilistas? Aproveitando para falar dos pontos em comum entre os designers e decoradores, os estilistas decidiram dar um fim à linha de banners de experiência e agora produzirão um XP Totem boladíssimo para ser utilizado dentro ou fora da Nightmare World. A melhor parte é que eles serão comercializáveis e poderão ser utilizados por qualquer jogador independente de sua profissão. Uma sensação única no Pokémundo é a customização da Pokébola. Afinal, quer algo mais irado do que um efeito único para cada um deles? Os estilistas investiram na confecção de diversos novos efeitos para os treinadores mais exigentes. Saca só esse Zoroark com essa cápsula azul muito foda. Agora vamos falar de uma parada muito irada para os estilistas. Até o Rank A, eles criaram trajes que aprimoraram sua forma de locação em diversos terrenos. Então, por que não voar pela Nightmare? Os estilistas poderão criar um conjunto de wingsuit que permitirá que eles saltem de uma altura muito alta e planem até outra localização. Muito louco, né não? Mas já aviso que essa parada é exclusiva para os estilistas, funcionando com uma rota fixa semelhante aos transportes entre as existências. Porém, com muito mais velocidade e também sem custo algum ou perigo de cair no caminho. Com base em relatos de exploradores que foram em busca de informações que mencionaram a existência de estranhos monumentos, os decoradores se dedicaram a estudá-los para entender como essas paradas foram parar lá, ou qual é o seu propósito. Ao estudar esses monumentos que estarão espalhados pela Nightmare, recompensará os decoradores com os recursos básicos de sua profissão. Então prepare-se para sair por aí procurando esses estranhos objetos enquanto otimiza uma boa rota de estudos. Bom, além dessas paradas aí, os decoradores também vão produzir diversos decorativos novos para replicar a verdadeira experiência de uma casa com seus próprios cômodos para os treinadores. Para você que curte seu T1H, já pensou em ter um locker dele também? Pois é, os estilistas vão poder fazer diversos novos lockers, e entre eles teremos versões dos Pokémon T1H. Eu sei que eles fazem parte da coleção de muita gente por aí. Os decoradores poderão produzir um Toy Box de diversas regiões, incluindo algumas mais raras, como a Mega Toy Box ou a Legendary Toy Box. Além disso, a oficina de toys para criar as versões Shinies também foi aprimorada, podendo criar novas versões de Shiny Toy. Cada vez mais opções, não é mesmo? Aproveitando que falamos dos toys, eles são essenciais para colecionadores, e que forma melhor de exibi-los que não guardando em suas estantes. Os decoradores poderão criar estantes para colecionadores exibir suas coleções. Essas estantes serão divididas por regiões, e inicialmente será possível criar estantes para as 3 primeiras regiões. Além de todos os móveis e decorativos citados anteriormente, outros itens também poderão ser produzidos. Se liga nos novos modelos Cyberpunk de Big Figure, ou então uma representação de alguns Pokémon que tomaram whey pra caramba e não pularam o Leg Day. Os decoradores são responsáveis por dar o pontapé inicial no negócio dos irmãos Kecleon, criando uma barraquinha para eles. Depois de adquirir a barraquinha de um decorador, qualquer jogador poderá utilizá-las em suas casas e realizar upgrades para que eles evoluam no negócio e vendam cada vez mais cacarecos. E quando eu falo em mais cacarecos, pensem num muambeiro que vende quase tudo e compra quase tudo também, só conferindo na hora para saber o que tem ali para você. Thank you. Hora de falar da famigerada Premier Ball, queridinha de muitos e odiada por outros. Os decoradores poderão levar as auras dessa Pokéball para outro nível, abrindo um leque de customizações próprias e únicas. Se você já curtia os pisca-pisca da Premier comum, que eram 2 cores pré-definidas, imagine se você puder escolher entre até 3 cores da sua escolha a partir de um catálogo com mais de 250 cores disponíveis. Agora sim seu bichinho vai ser uma verdadeira luz de Natal que não para de piscar. Por fim, no meio de toda a treta causada pela bomba conhecida como Darkrai, a galera precisava descansar e dormir em algum local, né? Daí então os estilistas criaram novas camas, adoráveis e muito confortáveis. Essas camas fazem parte de um sistema de camas que prepara os treinadores para seus longos dias. Dormir em uma caminha dessas é tão bom que garante um bônus do soninho gostoso pra galera. Após adquirir uma cama base, você precisa montar ela. Então também vão precisar escolher entre 3 lindos conjuntinhos para suas camas.
Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Cada um deles concede um bônus diferente para quem a utilizar. É claro que nem tudo dura para sempre, então quando o conjunto rasgar ou estragar, você precisará comprar um novo. Os Pokémon também sofreram bastante, passando por reações nunca antes vistas. Dentre os estilistas, os designers dedicam-se a estudar essas novas criaturas, suas formas de vestimenta. A coleta de recursos dos designers é bastante conhecida pelos estilistas, desenhar no caderninho. Em outras palavras, de forma semelhante à atual, os designers vão registrar tudo em seu caderninho, dando vida aos seus desenhos de palito. Por serem especialistas em vestimentas e formas de se portar, os designers vão poder abrir uma verdadeira alfaiataria para todos os Pokémon e treinadores. Eles serão capazes de criar os addons que os Pokémons da NW utilizam em versões para os Pokémon dos treinadores. Além de, claro, diversos novos addons para os mais diversos bichinhos. Cobiçados e desejados por muitos, os addons para T1H finalmente serão disponibilizados e poderão ser craftados por designers. Na mesma linha e formato de addons, diversos novos trajes poderão ser obtidos, inspirados nas mais diversas personalidades do mundo geek. Conforme explicamos anteriormente, os devotos das bestas lendárias possuem trajes únicos, e os designers serão responsáveis por criar a receita base para a confecção dos trajes. 2 novos visuais para os mechas serão disponibilizados, versões de Darkrai e Cresselia. Lembram do wingsuit que será utilizado por todos os estilistas? Então, sua confecção estará a cargo dos designers, e somente eles poderão produzi-los e comercializá-los com os demais estilistas. Designers também vão criar versões melhoradas dos coletores de recursos básicos de todas as profissões. Seu diferencial é possuir uma carga de uso e adicionam a possibilidade da galera extrair o dobro de recurso em sua utilização. Uma contraparte do famoso Shiny Charm, o Catching Charm é um novo item que poderá ser produzido e refinado pelos designers. O Catching Charm, que permite que o jogador tenha a chance de obter um bônus de Critical Charm, em outras palavras, em determinadas Pokébolas, tem a chance de critar e ativar os benefícios. E na hora que critar, vai ter um efeito muito louco e a chance de captura daquela Pokéball será dobrada. Similar ao Shiny Charm, será algo vitalício para o personagem. No entanto, sua efetividade depende da habilidade que o jogador possui capturando Pokémon. Em outras palavras, quanto mais Pokémon o cara já tiver capturado, mais efetivo ele será. E chegamos ao final! Esperamos que você tenha gostado das novidades de estilista. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado e até a próxima!